paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Um Cristão no Espelho, porque agora nós vemos em espelho como um enigma, mas brevemente nós veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, a primeira parte. Esse é o tema o novo tema do nosso canal, novo título do nosso canal, né? Espero que tenham gostado e espero que continue assim esse título. Né? Mudou muitas vezes e creio em nome de Jesus que vai mudar mais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 e o versículo 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo falava sobre plantação. No vídeo passado nós falamos que Paulo plantou e Apolo regou, mas que Deus deu crescimento. E Paulo continua falando. Ele diz o seguinte, versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, cada pessoa faz uma coisa na obra de Deus. A obra de Deus não é feita sozinha, né? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Isso quer dizer o seguinte, você deve esmerar por fazer o trabalho que o Senhor te confiou da melhor forma. Se for cantar, cante da melhor forma. Se for pregar, pregue da melhor forma. Aproveite detalhadamente cada tempo que você tem. Se você tem 2 minutos para pregar, e esses 2 minutos venham valer por 40 minutos, que você venha conseguir transmitir com dedicação a palavra de Deus naqueles 2 minutos. Né? Se você ora, então aproveite também o seu tempo útil, ora, intercede. Se você evangeliza, aproveite também, seja dedicado àquilo que Deus te confiou, né? Versículo 9. Aí, do versículo, isso ele termina no versículo 8, falando sobre plantação. Do versículo 9, ele faz uma reviravolta rapidamente. Ele muda da figura, da ilustração da plantação e passa a falar sobre edifício. Veja, porque nós somos cooperadores de Deus, porque nós trabalhamos na obra de Deus. Certamente Paulo estava lembrando lá daquela parábola de Jesus, onde ele fala sobre os trabalhadores e as diversas horas do dia. Onde um trabalhou de manhã, começou a trabalhar de manhã e foi trabalhando até a noite. Outro começou a trabalhar por volta das 9 horas, foi trabalhar até a noite. Outro por volta do meio-dia, outro por volta das 3 horas e outro quase na hora de terminar o dia. E todos eles receberam de Deus. Todos eles receberam de Deus conforme aquilo que Deus lhe havia combinado com eles. Porque Deus é justo. Né? E é justamente sobre justiça que trata aquela parábola. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Há um contraste ali entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. E você vê como o Senhor é bom e é maravilhoso, grande e misericordioso. Medite mais nessa passagem lá da parábola dos trabalhadores às diversas horas do dia. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que certamente Paulo lembrou que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos na lavoura de Deus, que é a igreja e que é o mundo. Por quê que é a igreja e é o mundo? Porque na igreja a gente cuida do povo de Deus, semeando a boa palavra através do ensino da palavra de Deus, né? E no mundo, e do cultivo desse ensino, e no mundo a gente semeia para poder ganhar aquelas almas. Então trabalhamos, a lavoura de Deus é tanto a igreja quanto o mundo, nesses 2 sentidos, ok? No sentido
pastoral na igreja e no sentido evangelístico no mundo. Vós sois lavouras de Deus. E aí que ele fala ainda sobre lavoura. Mas aí ele coloca um i. E edifício de Deus. Aqui ele muda, dá uma guinada. Ele deixa de falar sobre lavoura e começa a falar sobre uma construção, sobre um edifício, sobre uma casa, ou sobre seja qual for o edifício que Deus esteja edificando. Eu não creio que Deus esteja edificando uma casa, eu creio que Deus está edificando uma cidade, né? Ok. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo não está se exaltando, mas ele está glorificando a Deus, porque ele está feliz em saber que ao falar de Jesus, ele fez a melhor coisa. Ao se ocupar de ensinar sobre Jesus, e de pregar sobre Jesus e de deixar o povo fundamentado em Cristo, ele fez a melhor coisa. Note que Jesus Cristo é o nosso tudo. Nos evangelhos, principalmente em João, a gente vai ver que toda vez que Jesus fala alguma coisa, ele fala as coisas voltando elas para si. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, o bom pastor, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Né? Então ele vai falando sempre eu sou, voltando para si. Porque é em Cristo que nós estamos verdadeiramente edificados. Então Paulo, ele começa a falar sobre isso. Ele disse, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E agora ele está falando sobre as pessoas que vão continuar a obra. Por quê? Porque Paulo era um evangelista, ele era um missionário, um apóstolo, né? Fundador de igrejas. Então alguém chega, prega Jesus para uma pessoa, e o outro tem que chegar e pregar Jesus também para a pessoa. E não pode destoar. Um evangelista chega e funda uma igreja, o pastor que vai vir para cuidar daquela igreja, o presbítero, o evangelista que vai cuidar daquela igreja, ele vai vir cuidar, mas ele não deve destoar da doutrina. Ele não deve tirar Cristo e não deve construir algo que não seja compatível com Cristo. Mas ele deve continuar levando são e sadio o evangelho, né? E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O que eu estou falando. Não pode edificar algo ali que venha destoar de Cristo. O qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Não só o fundamento que... Ele é o fundamento de toda a doutrina cristã. Ele é o fundamento de toda a igreja verdadeiramente alicerçada. Nenhum outro ensinamento que destoe do que a palavra de Deus diz, que destoe de Cristo, deve ser edificado. Há muitos edifícios sendo edificados, edifícios que irão à ruína, porque não estão bem firmados em Cristo. Não estão bem firmados. Não fizeram colunas de concretas para subir para cima. Não fizeram, não usaram uma boa argamassa. Pegaram barro para usar. Não queimaram devidamente o tijolo. Então, não resistem às intempéries do tempo. Certamente serão destruídos. Ok? Creio que este versículo há de falar mais ao seu coração. Não só o versículo, como o capítulo 3 todo. É uma bênção. Medite nele. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.